Oi pessoal, tudo bem? Não é à toa que a gente está aqui em frente ao Teatro Pedro II, que é um teatro, que é um ponto cultural aqui da nossa cidade de Ribeirão Preto, para falar exatamente do grande momento que a gente está vivendo aí, que são as inscrições para o PROAC 2021. Fábio perdeu o texto. Eu gostei da pausa. Tudo bem? Pausa dramática para quê? Para você sentir a dor aí. De produzir conteúdo ao vivo praticamente, né? Exatamente. E o que você precisa saber, precisa tomar cuidado, prestar atenção na hora de escrever o seu projeto, para que ele seja aprovado, para que o seu projeto não tenha ressalvas a serem corrigidas, né? Então, principalmente dentro da organização do seu projeto, você vai precisar prever dentro do orçamentário todos os pontos de trabalho, incluindo a divulgação, incluindo a forma de vender, a forma de apresentar. E é onde a gente entra com as ferramentas de marketing digital mais atualizadas. Então hoje a gente vai falar rapidamente, né, mas assim de uma maneira bem prática para vocês. Na hora de elaborar lá a sua planilha orçamentária, na parte de plano de comunicação, de divulgação do seu projeto ou de repente das contrapartidas, né, o que você pode, o que você deve considerar, né, como previsão de investimento, de gasto na parte de comunicação digital. Uma das coisas mais importantes dentro da comunicação digital é porque você precisa prever a sua abrangência, você precisa saber até onde você vai chegar. E tudo que é orgânico dentro das plataformas, ela tem um alcance muito limitado. Por mais que você seja um bom influenciador, que a sua rede seja uma rede de grande movimentação, quando você pensa em divulgar um trabalho e fazer esse trabalho comercialmente ou chegar até uma comunidade que não é teu público, não é teu seguidor, você vai ter que pagar para isso. Você vai ter que trabalhar com tráfego pago, você vai ter que trabalhar com anúncio patrocinado. E isso é uma previsão que você tem que fazer com bastante carinho. Você tem que entender do público, entender do contexto da sua obra para conseguir gerar as palavras-chave corretas e fazer o seu anúncio chegar num valor bom para quem ele tem que chegar. Então, em relação aos investimentos aí na hora de fazer essa previsão e de fazer o levantamento, né, buscar quais são os profissionais que você tem que buscar. Você pode buscar uma agência de marketing, você pode buscar um social media, que é um profissional de marketing, né, que ele trabalha individualmente, de repente não vinculado a alguma agência, mas ele tem que ter esse conhecimento geral de redes sociais e de marketing digital, e não só de publicação em Instagram ou Facebook. Ele tem que entender do todo para poder te orientar. Pouco importa se teu post é bonito nessa hora, você vai ter que saber como fazer o seu post chegar para alguém. Então anota aí, os investimentos que você tem que considerar. Você vai precisar, se você não tiver conhecimento e não tiver tempo para adquirir o conhecimento para poder aplicar isso, você vai precisar terceirizar, né? Então, que tipo de profissional? Ou uma agência, ou um analista de mídias sociais, ou um social media. Só o designer resolve? Um cara para criar o seu post? Não, porque para publicar, para comunicar o conteúdo do seu projeto, seja ele qual for, uma mostra, uma peça de teatro, um documentário, enfim, não importa qual seja. Um vídeo na praça. Um vídeo na praça, né? Algum projeto que preveja também, de repente, dar mais algum espaço, visibilidade para algum ponto cultural da sua cidade. Até o uso dos espaços da cidade tem que estar previsto isso, como utilizar recursos da própria cidade no seu projeto, autorizações e tudo mais. Mas o mais importante, toda a arte que você fizer, tudo que seu designer preparar para você, tudo que seu redator fizer de texto, né? Você vai juntar tudo isso, deixa a moto passar. Centro da cidade. É quase a vida ao vivo. Você vai juntar tudo isso e você vai ter que entregar na mão de um social media. Social media é o cara que vai olhar todas essas informações e colocar o post da maneira correta na plataforma correta, onde está o seu público. E depois disso, o cara que vai fazer o trabalho funcionar é o gestor de tráfego. Tá? Existem profissionais que sabem fazer as coisas, todas essas coisas, uma pessoa só. Tá? Então não quer dizer que você vai precisar contratar 6 profissionais diferentes. Não. Tem muita gente muito boa no mercado que Nosso faz caso, isso. Por exemplo. Né? Que é exatamente isso. Nós dividimos a parte de criação e a parte de tráfego. Então é muito simples para a gente pegar um projeto, olhar e entender o quanto ele precisa andar e para que lado ele tem que ir, que ferramenta que vai usar. Agora o mais importante de tudo, pedir para a Sabrina falar para vocês, que é a parte do custo. O quanto custa fazer isso e o quanto você pode economizar de dinheiro em alguns momentos fazendo esse trabalho. Tem alguns gastos que vão ser imprescindíveis, você vai ter que gastar e não adianta. Você pode escolher o valor que vai gastar baseado na meta que você quer alcançar.
tá? Isso aí vai ser uma estratégia. Então, gastos que são imprescindíveis. Você fazer patrocínio de conteúdo. Você vai patrocinar o conteúdo. Por que eu vou patrocinar um conteúdo, Sabrina? Quando que eu patrocino um conteúdo? Né? Eu quero que aquele post, de repente, chegue para adolescentes da faixa etária de 13 a 16 anos de idade, meninos, enfim. Quando eu tenho um público muito específico, e eu quero trabalhar isso num curto espaço de tempo também, né, e conseguir resultados maiores, eu faço conteúdo pago. Porque aí eu vou pagar para a plataforma trabalhar para mim e chegar no público que eu quero que me veja. Tá? Então eu tenho que considerar isso daí também. Outras plataformas que você vai ter gasto, produção de conteúdo, por exemplo. Se você não se sentir capaz para produzir conteúdo, seja para fazer um post escrito, para fazer uma foto, um vídeo, ou para pensar estrategicamente nesse conteúdo, no que tipo de conteúdo gerar e produzir conteúdo, você vai ter que terceirizar esse serviço, tá? É uma mão de obra, né? É uma mão de obra qualificada, tá? Exatamente. Sem desmerecer trabalhos que a gente fala assim, é um trabalho caseiro. Tem muito trabalho caseiro muito bom. Tem muita comida caseira, restaurante de comida caseira com comida muito boa. Mas na hora de fazer algo profissional, pense em profissionais. Entenda os limites do seu trabalho junto com os profissionais. Você consegue expandir, pensar além do que você está entregando. Então, na hora de criar uma arte, conversa com quem realmente trabalha criando artes. Né? Não vai no improviso. É uma hora muito importante o PROAC. É um projeto de grande impacto. Pensa que seu projeto vai ser aprovado mais facilmente se ele tiver um grande impacto cultural, né, social. Então, é a hora de olhar com carinho para isso e fazer um investimento certo, seguro. Então, mais uma vez, custos que você tem que considerar. Gestão da rede social. Quem vai cuidar da sua rede social? Né? Quem vai fazer essa gestão, administração? Quem vai responder os comentários, as curtidas e tudo mais? Né? Quem vai cuidar disso? Segundo ponto, qual é o profissional que vai gerar o conteúdo para a sua rede social? Né? Ou para seus canais aí? Quem vai cuidar disso? Outro, quem vai cuidar da comunicação dos seus canais, né? Então, se alguém chegar para falar ou para querer saber mais do trabalho de vocês através do site, quem está cuidando do site? Quem está cuidando do WhatsApp? Né? Como é que você integra? Se você precisar fazer uma correção rápida, mudar um link, você está pronto para isso? Você tem acesso a isso? Ou você vai ter que pedir para alguém e vai levar uma semana para chegar? Então, isso são custos, tá? A gente está falando de custo. Então, esses são os custos que você tem que prever. Então, gestão de rede social, produção de conteúdo, patrocínio de conteúdo, né, para você poder fazer, que nem eu falei para vocês, chegar exatamente no público que você quer, né, e aumentar as chances de aderência e abrangência do seu projeto. Outro custos que você pode ter é a plataforma de apresentação, né, dependendo da plataforma onde você escolher apresentar o seu trabalho, isso pode te gerar um custo. A maneira como você escolher a plataforma de pagamento, os meios de pagamento online. Venda do ingresso. Venda do ingresso. Você pode ter custo ou não. Né? Tudo vai depender do seu conhecimento com as plataformas. Existe plataforma gratuita? Existe um monte. Assim como produção de conteúdo. Então, tudo que a gente está falando aqui para vocês, gestão de conteúdo, produção de conteúdo, plataformas para fazer venda de ingresso, plataformas para você divulgar a sua apresentação, tudo isso tem como você reduzir custos. Tem como você encontrar plataformas onde você não vai ter custo nenhum. Agora, para fazer o patrocínio do seu conteúdo, isso não tem como. Você vai ter que pagar para o Google. Gente, esse vídeo é para a gente falar um pouquinho mesmo, né, esse conteúdo, falar um pouquinho dessa parte dos custos e das necessidades básicas para você apresentar um projeto, escrever um projeto, né, pensando numa boa abrangência e numa facilidade de aprovação. Nos próximos, nós vamos falar um pouquinho de plataformas. Aí a gente vai falar para vocês aonde vocês podem fazer a venda, aonde vocês podem receber, aonde você pode fazer a apresentação, pagando pouco ou nada. Então você tem que considerar isso. Na hora de divulgar, né, de colocar o seu projeto para andar na parte de comunicação digital, quais são os meios de pagamento que você oferece? Né? Quais são as plataformas de venda para adquirir o seu ingresso ou não? Será que você consegue pegar mais informações e mais dados na hora, por exemplo, de gerar a venda do seu ingresso?
né? Isso é possível conhecer um pouco mais do seu público na hora dele fazer a compra do ingresso ou se Entender o inscrever no lead, seu né? evento, né? Entender o seu lead. Quer entender o que é lead também, né? Se isso não é o que é isso, Se gente? esse universo é muito diferente do seu, não se preocupa. Todo universo se comunica, tá? Então, se falar de lead, se falar de plataforma de stream, se falar de meios de receita de pagamento, ainda te assusta, ainda é novidade para você, não se preocupa. Com a Tool você vai aprender aos pouquinhos, bem certinho, cada um desses passos que você precisa fazer, precisa dar para o seu projeto funcionar, para a sua empresa ser uma empresa fornecedora de projetos sociais. Isso. Então aí, resumindo, fechando, se você quer saber como reduzir os seus gastos na hora de fazer a sua comunicação digital, fala com a gente.